Gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Olha, eu estou aqui comigo com uma tentação, só para mostrar para vocês. João Pedro acabou de colocar um bolinho aqui para mim. Falei, filho, não posso fazer feiura, falar de boca cheia. Mas sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje aqui falar sobre o futuro dos nossos filhos. E quem vai estar aqui comigo é a pastora Cristiane Venturotti. Então, enquanto eu vou chamar ela ali para entrar com a gente, eu peço que vocês comecem a enviar para os seus contatos, chamem mais pessoas, se você conhecem papais, mamães interessados no futuro dos seus filhos e que tem visão espiritual, né, ou que quer ter, chame essas pessoas para estarem aqui conosco, tá bom? Nós temos que lutar com todas as ferramentas que nós temos e jamais deixar as ferramentas espirituais de lado. Então, vou convidar a minha amiga aqui. Gente, sejam bem-vindos. Olha quantas pessoas já estão aqui com a gente. Pai, meu pai aqui, seja bem-vindo. Dai, olha tantas pessoas. Deixa eu entrar aqui para convidar, lá, chamar outras pessoas para a gente conversar. Oi, Oi, pastora! Minha paz, tudo querida bem? amiga, paz, olha eu ajeitando aqui. Tava falando aqui, pastora, que a maternidade ela dá retorno. Olha aqui o que meu filho fez aqui, ó. Ah, que delícia, hein? Aí Saiu sim, quentinho. Eu tô com casa com cheiro de bolo agora. que Ele acabou de delícia. trazer um pedaço de bolo. Eu falei, filha, a mãe não pode fazer feiura, falar com a boca cheia durante a live. Meu Deus, pior, Minha hein? querida, Olha esse muito friozinho, obrigada. hein? Um café com bolinho, delícia. Então, café eu não posso esse horário, porque se eu tomar café esse horário eu não durmo, né? Que nem Mas, eu, também não tomo. mas um bolinho, top. Eu não rejeito. Minha amiga, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite de estarmos aqui para um tempo tão importante, né, que nós estamos vivendo e, sobretudo, pensando aí no futuro dos nossos filhos. Quando eu pensei nessa live, foi assim, só para você entender o contexto, né? Quando esses últimos tempos que a gente tem vivido tantas coisas estranhas, né, no Brasil, tantas Verdade. coisas diferentes que a gente nem sabe direito como lidar, eu pensei assim, nossa, eu tenho que ir para as ruas, eu tenho que promover um buzinaço, eu tenho que, né, estender uma faixa. Gente, vista verde e amarelo, vamos para as ruas e tal. Foi a primeira coisa que veio à minha mente. E eu comecei a entrar num ativismo, sabe? Não, vamos lá, tal. E o Senhor me chamou para um tempo de intimidade. E Glória a aí Deus. eu pensei, Deus, entendi. Então nós devemos buscar as ferramentas espirituais. Eu acho que nada disso é invalidado, sabe? Uhum. A ação, né, em si de protestar, de se manifestar pacificamente. Mas as ferramentas espirituais que o Senhor nos oferece, elas são primárias, né? Elas vêm em primeiro lugar. Então, Marta, Marta, para um pouco, né? E Verdade. vem aqui aos meus pés. Então, eu quero escolher a melhor parte, pastora. Por isso que, assim, eu te convidei para esse tempo, sabe? Amém. Só mais uma contextualização. Quando Compartilhando aqui com todo mundo enquanto você vai falando. tá bom, tá bom. E a Pode pastora é falar. uma mamãe, gente. Para quem não conhece a pastora, ela é uma mamãe bem aplicada, sabe? Então eu lembrei dela para falar de filhos, do futuro dos nossos filhos. Mas assim, quando eu não tinha sonho de política, nem de nada disso, viu, pastora? Uhum. Eu sou uma mãe que pensou em ir para o conselho tutelar por causas pessoais de ver dentro da minha casa a necessidade de mudança, né? E o Conselho Tutelar como um órgão que
com princípios e valores cristãos e conhecimento jurídico para defender as causas que a gente acredita, eu poderia fazer a diferença lá dentro. Então, assim, e aí Deus foi encaminhando, né, dessa trajetória aí de hoje ter uma voz mais audível, né, também no meio político e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, o que me despertou, então, foi dentro da minha casa, junto dos meus, junto da minha família. E aí, pastora, assim, com seu olhar de mãe e com o olhar espiritual, eu gostaria que a pastora dissesse para nós, assim, o que que a pastora vê hoje como uma ameaça ou as ameaças que os nossos filhos têm sofrido. Amém. Boa noite para todo mundo que está aí. Quero agradecer ao convite, né? A confiança também de estar aqui, porque a gente vai tratar de um tema que é bem sério, bem Uhum. relevante, né, no tempo que nós estamos vivendo, muito importante. Então, para mim é uma honra estar aqui com você e eu também sou voz que não posso me calar, né? Então, por isso também que eu aceitei o convite, porque a gente, igual eu brinquei lá hoje, mas é uma brincadeira fundo de verdade. A oração, né? É você orar, mas você ter ação. Deus nos deu ferramentas. Deus Uhum. deu pra gente estratégias. Então, assim, a nossa primeira estratégia na minha vida, aqui na minha casa, eu sou mãe, eu sou esposa, né? Antes de ser pastora, enfim, eu sou esposa do pastor Patrick, sou mãe de duas meninas, milagres, né? Que eu não podia gerar, enfim. E eu vejo que a gente tem que ser a voz, essa voz, né? Por elas, pela nossa casa, para nossa família. Porque a gente vive num tempo que há uma desconstrução da família muito grande. Então, hoje, o que é certo para nós, biblicamente, o que Deus criou, que a gente vai estar falando aqui, tudo aquilo que Deus criou, original, que é bom, que é tradicional e é perfeito, agora está sendo desconstruído. Então, o errado está se tornando certo, certo, o que sempre foi certo se tornando errado. E a gente precisa, né? Deus conta conosco nesse momento, nessa geração, para falar, para fazer alguma coisa. Lógico, a primeira, como eu disse, a primeira ferramenta é a oração. Então a gente Uhum. ora. Aqui em casa, estava falando, né? Sou mãe, sou esposa, e eu ia dizer isso e mudei de assunto. Aqui em casa, tudo o que acontece, a primeira coisa que a gente faz é orar. Até assim, ficou doente, a gente ora. Aconteceu alguma coisa, fica ora. Depois a gente procura os outros recursos. Porque a oração é fundamental, você orar, você consagrar, mas não dá para ficar só orando. Tem coisas que a gente precisa falar, precisa colocar a mão, precisa estar presente. Então, eu vejo uma necessidade muito grande e a gente vive num tempo que, infelizmente, uma grande parte das pessoas que poderiam se levantar como voz profética para defender a família não se levanta. Mas, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu até trouxe aqui, né, quando você me convidou, eu pensei, né, falei com Deus, orei e tal. O que que a gente pode falar sobre da Bíblia? Tem tantos exemplos, mas eu queria muito trazer rapidamente, antes da gente falar sobre o que eu quero falar das coisas que têm prejudicado os nossos filhos, eu queria trazer muito rapidinho aqui a Rainha Esther. Podia falar de vários, mas eu queria trazer ela porque uma mulher que ela foi colocada em uma posição, igual você falou, achei interessante agora você falando, eu não queria ser política, eu não queria me envolver nessa área, mas você foi colocada, inserida. Deus te colocou ali talvez por um projeto do seu coração diferente do dele, mas agora ele vai cumprindo o projeto dele. E a Rainha Esther foi assim, de repente aconteceu a situação que ela teve que ir para o palácio e quando ela chega no palácio, ela é amada, ela é escolhida, né, diante de tantas mulheres, e tudo aquilo, sem ela saber, sem o rei saber, era projeto de Deus. Então, eu quero começar assim essa minha fala falando que tudo aquilo onde a gente é colocado é projeto de Deus. Nós fomos colocados e não é. Eu falo muito sobre posicionamento, né, Rosana? Tenho até esse grupo aí de mulheres posicionadas, então eu gosto muito de falar sobre o posicionamento, porque nós somos colocados nos lugares que nós estamos para nos posicionarmos, não é para a gente ficar calada. Seja no nosso lar, a gente tem que ter um posicionamento de mãe, nós mulheres, mães,
esposas, posicionamento na igreja, de servas, né? De filhas, e no trabalho, de uma pessoa que honra aquilo que foi colocado nas suas mãos e faz com excelência. Então, eu penso que nós precisamos fazer tudo com excelência. E assim foi Esther. Vou falar rapidinho essa parte, tá? Posso? Pode ficar à vontade, tá uma delícia te ouvir. Amo, Uhum. amo, amo a história da Rainha Esté e faço outras relações que depois que você falar eu comento. Maravilha. Então, eu anotei alguns versículos, só uns 3 versículos aqui. O primeiro foi quando Mardoqueu falou para ela, né? Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do seu pai perecereis. E quem sabe se para um tempo como este não chegasse a esse reino. Então, eu acho assim fantástico. Só esse versículo ele já deixa a história de Esther, né, super com propósito. Quem sabe não foi para este momento, para essa situação, para essa circunstância que você foi colocado neste lugar. Então, todos vocês que estão nos ouvindo e vão nos ouvir depois, talvez, vai ficar gravada, não sei, porque estou Vou falando ficar sobre gravando. depois aqui. Vai. Então, todos que estão assistir depois, que você entenda, Deus te chamou para esse tempo e não tem como a gente se calar, não tem como você se omitir, porque se a gente se omite agora, nós vamos ser prejudicados lá na frente. E talvez você fale, eu não vou ser, mas as pessoas que você ama vão. Então a gente não pode se omitir. Talvez a Esther não fosse prejudicada se ela ficasse calada, quietinha. Mas a família, a parentela, os amigos, as pessoas que ela gostava iam perecer. Então, ela não estava preocupada quando ela aceitou aquele desafio de orar, de clamar, de tentar ir até o rei com ela. Ela estava preocupada com o propósito, com a salvação, com a ajuda que ela podia dar, né? Para tantas pessoas que faziam parte do povo dela. E não é diferente, né, gente? A gente está num tempo que não é tempo de se calar, é tempo de se posicionar, de ser voz profética na nossa geração. E aí a Bíblia diz, outro versículo que eu disse que eu ia ler, né? Ela falou: olha, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Perecendo, pereço. Então ela teve coragem, sabe o que falta muito hoje? É a coragem, porque tem que ter ousadia, tem que crer muito que o Senhor está guardando, está livrando e está se agradando desse posicionamento. Lógico que sempre vão existir, sabe, Rosana? Sempre vão existir retaliações. Não, a gente não pode pensar, eu vou me levantar como uma voz profética, me posicionando no reino de Deus, sobre o que a palavra diz, sobre a família tradicional, defendendo os meus filhos, e não vai ter retaliação. Sempre terá. Mas maior é o Senhor que está conosco, diz a Bíblia, né? Maior é Amém. Deus que guarda seu povo, que guarda as famílias, porque a família, estando dentro de uma igreja evangélica ou não, a família tradicional é criação do Senhor. Então ele Uhum. criou, independente se você está numa igreja. Entendeu, gente? Não estamos falando de igreja, nós estamos falando de valores. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de um Deus que guarda, que ama a família, que ama os filhos, que ama os casamentos. E isso tem sido desconstruído. E quando a Esther, só para encerrar essa parte de Esther, para a gente chegar no ponto que você quer falar também, quando Esther, ela digamos assim, chega aos ouvidos dela, olha, vai ser destruído o seu povo, né? Amã preparou algo que vai matar todo mundo, enfim. Uma notícia ruim, ela se posicionou e ela falou: se eu perecer, eu pereci. E é interessante que aí ela faz ela faz os banquetes, como a gente sabe, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas o que eu quero dizer é que Deus sempre vai dar para você estratégia, para mim estratégia. Quando ele Amém. vê uma pessoa querendo se levantar para fazer algo em prol do reino, em prol da família, em prol dos valores, né, cristãos, de tudo isso, Deus sempre vai te dar estratégia. Ele vai te dar uma visão de como fazer aquilo da maneira mais sábia, da maneira mais assertiva, e ele vai colocar pessoas para nos ajudar, ele vai colocar pessoas para ser um braço, né? De um lado, ser um braço do outro, porque ninguém faz nada sozinho. E juntos nós temos força em Deus. Então, a Bíblia diz que
o rei falou para ela: qual é a sua petição, Rainha Esther? E eu te darei até a metade do reino. Não, e qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Ou seja, o rei aqui representando o Senhor, né? Quando nós pedimos algo, quando nós clamamos, quando nós nos posicionamos, quando nós somos corajosos, o Senhor, ele fala: o que você quer, até metade do reino eu te dou. Ou seja, tudo é possível. Quando você crê, mas é um absurdo tudo que está acontecendo, é mais forte do que a gente, nós não conseguimos fazer nada, nós somos pequenos. Não. Você pode ser pequeno sozinho, mas se você se junta com mais, né, algumas pessoas, outras pessoas que têm a mesma fé, a mesma crença, os mesmos valores, vai dar certo. Deus, ele vai honrar, e eu creio muito numa mudança, sabe? Eu creio muito que quando o povo clama, o Senhor se levanta, porque a Bíblia diz, o último versículo é que o dia que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Então, amém, Aleluia, amém por isso, né? Eu aleluia. creio muito nessa palavra, eu creio muito no poder de Deus que está sobre a nossa vida, sobre a vida das famílias, sobre a vida, né, dos casais, enfim, eu creio muito nisso. E Amém. você falou que vai falar um pouquinho, aí depois a gente já fala Não, do. amém, eu creio, e assim, Deus é tão maravilhoso, né? Porque é, claro que eu conhecia a passagem de Esther, né? Mas ouvindo a pastora falando e casou tanto com as minhas orações, sabe? Porque, como eu disse, né? Então eu estava lá, né? Fazendo. E ontem eu parei, né? Tava assim já com o coração mais acelerado e tal, muitos afazeres, né? E eu parei, falei, Senhor, e essa pergunta, na verdade, eu faço desde lá da época da eleição do Conselho Tutelar. Senhor, isso é projeto seu? É mesmo projeto seu? Porque eu não quero se não for projeto do Senhor. Amém. Essa é a minha fala com Deus, sabe? Eu não quero se não for projeto do Senhor, porque é muito pesado. É. É muito desafiador. Então, assim, sabendo que é projeto do Senhor, né? E aí eu entendi, sim, filho, de novo, né? É meu projeto. Você só não pode deixar de me buscar, né? Porque eu é que dou a direção, eu é que falo por onde você vai, eu é que te dou sabedoria, eu é que te falo, vá por aqui, vá por ali, enfim. E eu amei, Senhor. Então tá, vamos ter a nossa conversa íntima diária, porque às vezes a gente ora na correria, né? Mas não faz a busca íntima, e o Senhor tem me chamado para intimidade, né? Para conversa no quarto, Mateus 6,6, né? Fechar a porta mesmo e ter a reunião com o dono do projeto, sabe? Glória a Deus. Benção. E aí, quando você me fala de Esther, eu também lembro da Michelle Bolsonaro. Eu sempre que vejo o que ela está passando, eu falo assim, meu Deus, Rainha Esther. Eu sei que eu não sou a única a dizer isso, todo mundo deve lembrar Ela é de muito Esther. Esther. Né? Ela é muito Uhum. Esther, É. muito Esther. E aí, né, nesse tempo que eu tive lá em Brasília, né, eu ouvi ela falando assim, eu não gosto de política, eu nunca quis política. E quando eu me apaixonei pelo Jair, ela falou, quando eu me apaixonei por ele, ele disse que nós iríamos casar e que ele iria se aposentar. Ai, meu E Deus. aí ela falou, ele me enganou, ele se candidatou à presidência, né? E aí eu olho para a vida dela, uma mãe, uma mulher simples, apesar de elegante daquele Uhum. jeito, Linda. maravilhosa, uma mulher simples, uma mulher de Deus, que tem horário para ir buscar a filha, sabe, assim, na escola. E olha assim, falo, meu Deus, se perecer, pereci, porque eles estão vivendo exatamente isso. Então, nós temos um exemplo de liderança nessa área, né? E eu sei que não são perfeitos, né? Longe de mim dizer Sim. isso. Perfeito só o nosso Senhor. Mas, então, assim, não há idolatria na minha fala, por Não, claro que favor, não. né? Mas, assim, que É uma todos me entendam. admiração pelo propósito, né? Isso, pastor. Então, assim, quanta inspiração que essas pessoas que Deus tem levantado não pereçam sozinhas, né? Não lutem sozinhas numa trincheira. Então, assim, quando a pastora falou assim, eu entendo que o Senhor levanta pessoas, a nossa oração aqui em casa também no devocional é assim, Senhor, nos apresenta seus amigos, né? Amém. Porque para compor, né, essa história.
E a gente tem tido a cada dia, sabe, acrescentado, né? A gente tem visto o Senhor acrescentando pessoas ao mesmo propósito. E aí, pastor, assim, uma das coisas que mais me dói nessa história toda, né, e traz essa, por vezes, angústia, né, por vezes essa necessidade maior em lutar, é o futuro dos nossos filhos, né, porque a gente, a gente já tá o quê, né, indo para o meio, né, para meia idade. Mas nossos filhos ainda têm toda uma carreira a percorrer. E é claro que nós sabemos que o Senhor é com eles e nós temos criado os nossos filhos nesse caminho. Mas eu não vejo que há qualquer isenção de nós lutarmos hoje por eles, né, Sim, pelo futuro deles. sim. E aí eu volto, então, assim, se a pastora tiver preparado algo, pode falar, mas eu gostaria de saber o que que a pastora vê como ameaças para os nossos filhos hoje, Sim. sabe? Aham. Sim, tem muitas, né? Tem muitas. Muitas. A Existem umas principais, específicas. Existem muitas, né? Porque assim, a gente sabe, né, que quando criança e adolescente, não é só criança, né? As minhas ainda são crianças, quer dizer, estão partindo para a adolescência, mas até os jovens, hoje em dia, tá acontecendo tanta coisa que a gente vai destrinchar aqui, que tem destruído a identidade deles, né? Quem eles são realmente, quem eles nasceram para ser. Então, assim, um adulto já é difícil. Às vezes a gente vê adultos que não entendem a sua real identidade. Você imagina uma criança que desde cedo começa a mudar o que é certo na mente dela, que a gente vai estar falando aqui, e tentar colocar outras coisas, outras realidades que são mentirosas, que são enganadoras, que o inimigo está usando para destruir a família, destruir as vidas. E você imagina a dificuldade que é, porque, como eu falo, às vezes eu vejo adultos que não sabem quem são em Deus, não sabem o que vieram fazer nesse mundo, né? Estão perdidos. Imagina as crianças, os adolescentes, os jovens, que desafio, que dificuldade que eles passam nessa geração que eles estão vivendo hoje. Porque na minha época, né, eu não sou tão nova assim, mas também não sou tão. Eu tô beirando os 40 e lá vai já. Não tinha tanto assédio à criança como hoje. Existiam muitas coisas. A droga sempre existiu, o álcool sempre existiu, essas coisas externas, né? Mas agora não, agora de dentro das escolas, de dentro das faculdades, né? Então a gente vê alguns tópicos que nós vamos falar aqui, mas eu queria só apontar aqui que Deus, quando ele criou a família, ele criou o homem e a mulher, né? Para eles serem unidos em aliança, em frutificação, né? Em crescimento, em governo, para tudo, ensinar, cultivar, né? Instruir os filhos. Então, assim, Deus criou, não criou um monte de Adão e um monte de Eva, ele criou Adão e Eva. Para quê? Para que houvesse um casamento e daquele casamento, os frutos daquele ventre, os frutos dessa mulher, né, desse casal, eles viessem a ser uma bênção, né, na sociedade. Então, a Bíblia diz, né, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então, deixará o homem aos seus pais e se unirá à sua mulher. Então, já começa tudo por aí, né? Nós vamos falar de filhos, mas não tem como chegar nos filhos se não falar disso rapidinho. Então, É a existe estrutura essa familiar, né, pastora? É a estrutura familiar. é a estrutura familiar. E como eu disse, eu quero reiterar aqui, não é só cristã evangélica, é a estrutura familiar padrão da vida de qualquer pessoa na Terra. Deveria ser assim, sempre foi assim, né? Então Sabe a o que que gente é? vê que. Ó, a nossa Constituição Federal, que é uma Constituição que trouxe uma visão mais socialista até para a nossa sociedade, que é de 1988. Ela fala assim: a família é a célula base da sociedade, Então você imagina. sabe? Então, assim, as nossas leis de proteção à criança e adolescente, por mais que não sejam utilizadas dessa forma, devido à militância e tudo mais, ela coloca a família como a base principal da proteção da criança. Uhum. E é lógico, uma família, eu tenho aquela frase, né? Famílias fortes, crianças protegidas. Sim. E isso é bíblico, é lógico, né? Uhum. É tão lógico, né? Mas enfim, continua, pastora.
E aí, falando do casamento, antes de chegar nos filhos, a gente vê que hoje tá deturpando, né? Então, o casamento virou uma coisa retrógrada. Tipo assim, ah, não vale mais a pena nem casar. Tem gente que fala isso, né? Pra que casar? E aí, em relação a papéis de pai e mãe, né? De homens e mulheres. O homem já, se ele é o líder que ele foi chamado para ser, é machista. Se a mulher, né, tá ali sendo auxiliadora, vai dizer o quê? Que é aquela submissão que não, digamos assim, eles distorcem, né, na verdade. Porque essa coisa do casal, não vou ficar falando do casal, só esse, pra gente chegar nos filhos. O casal, ele foi feito, todo mundo tem uma função, gente, senão virar uma bagunça. Então, existe uma função para o homem, existe uma função para a mulher, existe uma função para os filhos. Igual uma empresa não tem o líder, não tem uma função, o gerente, enfim. A mesma coisa numa família. Imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa. Só que é leve, é suave, é amoroso, é gostoso. Aí a sociedade tenta hoje, de uma forma, fazer com que fique pesado. Pareça que você está se humilhando. Por exemplo, a mulher tem que. Não pode, ela tem que ser né, a mulher que sai, que faz. E assim, nada contra quem trabalha. Eu trabalho fora também. Mas Uhum. você, igual a gente estava conversando hoje, eu até falei com a Rosana, mandei um áudio para ela, eu estava cozinhando, né? Fazendo comida para as meninas. Para nossa família, né? Para as meninas, a maneira de falar. Assim, eu trabalho fora, mas eu faço almoço para as minhas filhas, eu cuido das minhas filhas, tá entendendo? É você saber que você pode desempenhar esse papel, mas que você precisa, o fundamental, a base é a sua família. E falando Uhum. das crianças, entrando nas crianças, que a gente, né, para não fugir muito do que foi colocado aqui para nossa live aqui, a ideologia de gênero, por exemplo, né? Então, eu anotei algumas coisas muito importantes para não esquecer de falar aqui. Então, hoje, a criança de 4, 5 anos que não sabe nem falar direito, às vezes, não sabe se defender, não sabe nem direito o que é a vida. Não sabe, gente. Uma criança de 4 ou 5 anos, eles já são ensinados que eles podem escolher, né? O que eles querem ser. Estão desconectando o quê? A verdade é que eles nasceram para ser. Um menino ser um menino, uma menina ser uma menina. Então, desde pequenininhos, eles já estão aprendendo nas creches, nas escolas, principalmente escolas públicas, mas, né, em geral, aprendendo ao quê? Que você pode ser o que você quiser. Você um menino pode ser menina, a menina pode ser menino. E o que eu vejo na parte espiritual disso? Isso traz confusão, isso traz Uhum. dor, isso traz, como eu falei da identidade, traz uma divisão, porque, meu Deus, eu nasci para ser, por exemplo, uma menina. Agora, se eu quiser ser um. Entendeu? Então, a criança não tem informação, não tem a maturidade para escolher nada. Se ela pudesse escolher, que não é o caso, ela Uhum. não tem maturidade. Então, eles já colocam desde pequeno, né? Para quê? Para destruir, para já confundir, para já trazer aquelas incertezas, aquelas conversas dentro de casa. Aí vai trazendo o quê? Quando um filho fala uma coisa dessa dentro de casa, traz a falta de paz no coração da mãe, o pai já fica nervoso. Então, quer dizer, o inimigo faz tudo para destruição mesmo, começando no Eles berço falam, ali. eles falam que a sexualidade é uma construção social. Então, assim, você pode. Se você for criado como menina, você vai ser menina. Se você for criado como menino, vai ser menino, tal. E que depois, além de tudo, você também pode escolher. E numa idade em que eles estão em formação, né, pastor? Então, assim, é muito covarde. É muito covarde. Você é obrigado a colocar o seu filho numa escola, né? Então, estamos falando desse Então, ambiente. exatamente. A legislação, né, te amarra a isso, aí você é obrigado a colocar seu filho lá, passando em torno de 5, 6 horas, seu filho recebe esse tipo de confusão, né? A gente tem visto hoje as meninas se cortando, né? Sofrendo mesmo, como a pastora disse, muitas tomando medicação já psiquiátrica, porque realmente é muita insegurança diante de tanta informação que não traz construção, mas sim traz a destruição, né? Porque traz essa confusão toda diante de verdades eternas, né? Não existe Exatamente. relativização numa verdade que é eterna, Não né? tem Deus como. criou o homem e mulher, ponto, né? Acabou. Exatamente.
E também eu vejo assim, né? É muito incentivo as meninas a rejeitar essa feminalidade, né? Feminilidade. A Feminilidade, isso. feminilidade, ser menina, ser delicada. Então, meio que se incentiva ela a rejeitar isso. E os meninos a perderem a masculinidade, a ser mais feminino. Então, assim, é uma confusão. Você imagina uma criança de 4, 5 anos, porque começa cedo essa intensificação, né, do inimigo ali, e começa nas Doutrinação, né? escolas. É. É uma coisa terrível. Então, aí você vê, essa ideologia de gênero não é uma coisa maligna. E aqui na Bíblia, Romanos 1, 26, 27, diz assim, né? Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Então tá escrito, não tem, não, eu não estou inventando nada aqui, não estou, sabe, querendo, a gente não está querendo construir nada, a gente está querendo afirmar o que já está construído, o que já foi decretado, o que é o certo. Então, existe essa coisa da genealogia, né, de querer mudar a sexualidade das crianças, mudar a feminilidade, a masculinidade, fazer confusão. Isso traz, como você falou, dos cortes, né? Então, a gente vê muita gente, muita criança, adolescente querendo, né, às vezes como você falou, se cortando, às vezes querendo até suicídio. Por quê? Porque fica tão confuso. Eu sou isso ou sou aquilo? Eu faço, Uhum. eu gosto de homem ou gosto de mulher? O que vai acontecer na cabeça dessa criança? Então, é uma preocupação não somente com a parte da procriar, porque também o mundo lá para frente, se for continuar assim, quem vai ter filhos, né? Uhum. Porque mesmo que façam filhos assim, barriga de aluguel, essas coisas, uma hora não vai ter mais como, né? Então, é muito preocupante, é muito triste tudo isso que está acontecendo. E ainda que E tenham, pastora, só, desculpa, só nesse, não, participa nesse aí que ínterim que a você. pastora falou, ainda que tenham, porque assim, acaba que homem e mulher, uma hora, acabam se relacionando, né? Sim, Ainda que tenha toda essa confusão, como a gente já viu casais que são, na verdade, a mulher está travestida de homem, né? E o homem se identifica como mulher, tal, e aí sim, acaba acontecendo a gestação. Então, o que a gente vê também aí para frente, né, já estamos vendo bastante, não só em relação a essa questão de gênero, mas realmente da destruição das famílias, dos papéis, tudo mais, são muitas famílias desfuncionais, pois é. né? Então, nós temos visto crianças verdadeiramente abandonadas, porque as famílias estão disfuncionais, o egoísmo crescendo também, né? E as pessoas. Isso é bíblico também, o tempo que nós estamos vivendo, né, Sim, pastora? Mas, sim. assim, é muito triste. Nós vemos crianças tão desprotegidas, tão soltas nesse mundo diante da realidade da disfunção familiar também, né? É verdade. E ainda tem. Aí vai para um outro ponto que também tem a ver, que é a questão do aumento do aborto, né? Porque Uhum, aí acontece o quê? Relações indesejadas, o que não, né? E aí começam a querer tirar, ao invés de se proteger, enfim, ou não fazer dessa forma, enfim. Começa a ter a outra parte, né? Que é a banalização da vida, que também fala de uhum, criança. Porque a Bíblia diz que a gente, antes de Deus formar a gente no ventre, ele já nos conhecia. Né? Ele falou uhum. ali com Jeremias. Então, hoje, né, a gente vê que tá cada vez mais, né? Tentando fazer com que fique normal, tentando fazer com que. Não, pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Mas não, né? A gente tem que entender que trata um bebê, uma criança que nem nasceu ainda como se fosse descartável. Uhum, E é outro ponto que é terrível e que está acontecendo assim bastante e que tem sido colocado como se fosse normal. Porque qual é a intenção do inimigo, a intenção, né? Da, né, de tudo é fazer o quê? Com que as pessoas comecem a achar todas essas coisas comuns, normais. uhum, Porque a uhum, partir do momento que você acha que algo é normal, por que você vai se levantar contra isso? Por que você vai uhum, questionar? É normal, todo mundo faz. Então, esse é o grande ponto.
a gente, né, como instrumento de ferramenta de Deus, tanto na política como nas igrejas e nas famílias, a gente precisa sempre estar colocando, ensinando que não é normal. Que isso Uhum. aí é uma abominação, que não é isso que é para ser feito, né? Que a partir do momento que a criança foi gerada ali, tem que nascer, é uma vida, e só quem pode abortar aquela vida é o Senhor. Só quem Deixa eu, pode. Pode deixa eu te falar. contar uma coisa sobre essa questão da vida. Eu cheguei a participar do curso, né, de formação dos conselheiros tutelares, na época, né? Que eles foram me levando em banho-maria só lá no final, dia 17 de novembro, que eles me impugnaram, né? Falando, e ainda estou com ação judicial até hoje, mas enfim, só para contar. Lá no curso, quem ministrou foi uma pessoa defensora das pessoas T. Eu nem sabia que existia esse termo. A palestrante era essa pessoa, né? E aí a palestra dela toda, né, a formação dos conselheiros toda, era muito baseada em militância de esquerda mesmo. Não era muito baseada na lei, sabe? Era uma coisinha Uhum, aqui outra ali na lei. Na sua uhum, grande maioria eu via militância ali. uhum. E, e aí teve um momento, e eu procurei ficar bem quietinho, porque eu já vinha numa perseguição muito forte ali, né, naquela altura. Sim. E aí, então eu quieta ali, até eu lembro que uma pessoa falou assim para mim: Nossa, Rosana, você tá tão quieta. Eu falei: É melhor para mim eu ficar quieta, né? Mas enfim, aí teve um momento em que ela disse assim: Olha, se chegar uma adolescente vítima de estupro, né? Porque quando é com vulnerável, ou seja, quando é menor de 14 anos, ainda que seja consentida a relação, é considerado estupro de vulnerável, né? Então, Uhum. se chegar uma adolescente nessa condição, não questionem, apenas encaminhem para o aborto. Tá vendo? Aquilo, né? Aí não desceu. Aí eu, né? Falei, olha, no judiciário a gente tem visto uma tendência de encaminhar essas adolescentes para que elas conheçam as opções que elas têm, como, por exemplo, a entrega legal para adoção. Aí o pessoal, né, a militância lá de trás, né, alguns que inclusive entraram, não, isso é revitimização, isso é juízo de valor. Eu falei, não, é empatia, porque se eu fosse a vítima, eu gostaria de saber as opções que eu tenho. Sim. Então, assim, isso que você falou, pastora, da desvalorização da vida em relação a adolescentes, hoje a gente sabe, por exemplo, que tem festas funk, né? Que as meninas elas passam por, como é que eu vou descrever isso sem ser uma forma, né, muito banalizada, mas enfim, os meninos ficam ali e as meninas passam de um Sim. em um tendo relação sexual ali, Uhum. bem Terrível. banalizado mesmo. E dali muitas saem grávidas mesmo. Sim. Então, imagine, né, se todas essas meninas tratarem a vida dessa forma. Então, elas já não são orientadas e depois ainda banalizam a vida dessa forma. E o pior é isso ser institucionalizado por um órgão público, né? Terrível. Então, terrível, terrível. O papel da igreja, né? E aí a gente está aqui fazendo esse papel, né? O papel da igreja, corpo de Cristo, não pode se calar diante disso, Não, não pode. A né? gente está aqui para isso, né? Eu vejo, sabe, eu vejo os nossos irmãos católicos, assim, lutando bravamente pela vida, e essa é uma causa que eu não tenho visto sendo muito levantada, pelas igrejas cristãs evangélicas, sabe? Uhum. Você Uhum. tocou nesse assunto, pastor, e eu te agradeço muito por isso, porque é algo que eu falo assim, nós precisamos nos levantar mais Sim. fortemente a esse respeito, Uhum. sabe? Aprender, né, a nos levantarmos mais fortemente a esse respeito também. Mas continua que está Não, uma delícia te porque a ouvir. banalização do aborto é um ponto que não chega nem a ter. Aí não dá nem tempo da ideologia de nada que eles estão tentando, né? Porque já arranca a vida no início ali. Então, assim, também é algo que a gente tem que lutar contra, né? Como você falou aí. E eu achei interessante o seu exemplo, porque é útil, né? Para a gente aprender também que é isso. A gente já sabe que é isso, né?
Mas é bom saber, né? Se for falar claramente, abertamente, a gente super entende, né? Então, da onde vêm as leis, da onde vêm essas coisas todas, enfim. Mas a gente não pode, como eu falar mais uma vez, é ficar normalizando. Não, mas ninguém faz nada, eu também não vou fazer. Igual, né, você falou, tem poucos levantes, né, em defesa da igreja, às vezes, evangélica. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, né? Não, mas ninguém tá fazendo nada, para que que eu vou me expor? Mas Uhum. foi para isso que foi o que eu disse, para isso que a gente foi levantado, né? Então Deus Amém. não deu uma voz profética para você, por exemplo, para Uhum. você se calar. Deus não deu uma voz Amém. profética para mim para eu me calar. Então a gente precisa, sabe, ter essa coragem. É fácil? Não é. Tem Não. retaliações, tem levantes, mas em tudo na nossa vida nós vamos ter. Em Uhum. todas as coisas, em coisas pessoais, em coisas profissionais, na vida espiritual. Então, a gente precisa fazer o que tem que ser feito e pronto, e entregar o resto na mão de Deus, né? Amém. Outra Amém. coisa que eu anotei aqui que é muito forte hoje, não sei um tempo que eu tô aqui, mas vamos lá. A Deixa eu ver aqui. Não sei, erotização. também não sei como é que tá. Não, tá bom ainda. Vamos lá. A erotização infantil, né? Que é terrível. Hoje a gente vê que tem desenhos, digamos, como é que eu vou falar? Não são inocentes, mas aparentemente puros, inocentes, bonitinhos, aquelas vozezinhas, mas já instigando a criança a normalidade de, por exemplo, uma vez eu vi, a minha filha estava assistindo, já faz muito tempo isso, eu nem lembro qual foi o desenho mais, mas ela estava assistindo uma série de desenhos na Netflix, e aí uma hora uma princesa beijou a outra princesa. Nossa! E aí eu falei, o quê? Aí eu fui, né? Aí parei o desenho, expliquei pra ela, porque também a gente não pode, né? Assustar a criança, porque ela tá assistindo Uhum. bonitinho ali. Nós precisamos explicar, ensinar, mostrar o que é certo para ela, né? É, Ela não vai entender naquele momento, porque na idade que ela assistiu isso aí, ela não ia entender. Mas o que que eu fiz? Não deixei assistir mais. Então a gente também tem que ter esse papel. Não deixei assistir esse desenho, né? Pode falar. pastor, eu também acho que a gente tem que explicar, mas só para alguém interagiu aqui com a gente, o Artes Clássicas, obrigada pelo seu comentário. Olha, anime mesmo é um exemplo de desenho muito erotizado. E ele não só é um exemplo de desenho muito erotizado, fica um alerta aqui para os pais, como ele também leva-se a pesquisas, né, na internet, por exemplo, que leva a muitos animes que têm realmente pornográficos. Então Tá fica vendo? aí o alerta, né, para os pais. É, e uma outra questão também que eu noto, pastora, filmes de super-heróis. Olha só, super comum você pensar em super-heróis, né? Outro dia eu estava assistindo com meu filho quando ele era menor, mas foi um tal do super-herói cair em cima da super-heroína e ela com aquela roupa bem sensual, sabe? E eu falei, gente, isso aqui não é normal. Eu fiquei assim, não era inocente, entendeu? Uhum. Realmente estava insinuando, Uhum. insinuando, né? Então eu falei, uau, né? Tem que tomar cuidado, porque realmente erotiza precocemente as nossas crianças, né? Isso. Exatamente. Aí incentiva algo que eles não têm ainda. É como eu falo. Quando a gente conversa sobre isso numa live, não é que nós, sabe, a gente esteja pensando, eu vou proteger de tudo. Não. Na hora certa, eles vão ter contato com isso, porque o mundo está assim. Tem muitas pessoas assim, mas só que eles vão ter maturidade, entendimento e ensinamento para fazer suas escolhas segundo o que a gente ensinou. Agora, se Pastor, desde pequenininho, peraí só rapidinho, se tá. desde pequenininho eles são ensinados, né? Como eu estava falando, da ideologia do gênero, da sensualização, de não sei o que, não sei o que, erotização, já desde pequeno, então quer dizer, não tem maturidade, não tem, sabe, ainda para saber, para decidir, para escolher, para saber se é certo ou errado. Então eles vão colocar na mente que aquilo é certo e vão seguir a vida, né? Vão se machucar, vão se ferir, vão se frustrar, porque e talvez até acontecer algo muito mais grave, como você falou aí, da pessoa se cortar, querer se, enfim, acontecer várias coisas ruins. Por quê? Porque foi colocado de uma forma errada e de uma forma precoce. Pode falar, É desculpa. isso. Então, nossa, onde que eu ia? Eu esquecendo o que eu ia falar. A gente estava falando do desenho, deixa eu lembrar aqui, peraí que era importante. Do Super-heróis, desenho, do super-herói.
Desenho Da maturidade que eles não têm para aprender, da para maturidade. ouvir a erotização antes da hora, né? Eles não, por exemplo, você falou do super-herói que um caiu em cima do outro. A, É, a criança não, muito pequena não tem essa, né? Ué, por que que aconteceu? algumas coisas que eu lembrei, né, enquanto a pastora falava, mas não era isso que eu ia falar ainda, mas eu não lembro o que que é. Mas uma das coisas é assim, isso facilita a questão deles ficarem vulneráveis a abuso sexual, Sim, porque muito. normaliza a erotização, Uhum. né? Ah, lembrei. Quando eu falei isso, eu lembrei. Ah, os nossos filhos, quando fala assim, eles ainda não estão prontos, não é que a gente quer proteger eles de tudo. Sabe, eu digo até que assim, eu acho que enquanto a gente pode, a gente deve proteger e prepará-los. Por quê? Uhum. Na Bíblia não fala que os nossos filhos são como flechas? Sim, eu Então, até quais anotei são aqui. os passos do preparo de uma flecha até ela ser lançada? Uhum. Né? Existe toda uma preparação e depois ela fica guardada ainda na aljava, né? Uhum. Até chegar o momento que, olha, aproxima aqui do coração e aí vai, né? Então, É. assim, poxa, era isso que eu ia falar. Então, tem todo um preparo para o envio dos nossos filhos, né? Não é assim, meu filho pequeno está na escola, ele já está evangelizando porque ele é flecha. Calma, mamãe, né? Eu falo, calma. Jesus mesmo, quanto que ele foi aparecer na Bíblia, né? Aos Uhum. 12 anos, quando ele começou ali, né? A ouvir Deixa eu só também ali, né? isso, deixa eu. Olha aqui, a Sandra pôs assim pra gente: a paz, amadas. Oi, Sandra, minha amiga querida missionária. Essa erotização leva a criança a aceitar o abuso do abusador e acaba aceitando. É isso mesmo que a gente estava comentando aqui, Sandra. É realmente porque a criança ela vai vendo, então ela vai achando aquilo normal e aí ela fica mais vulnerável a sofrer um abuso sexual. É isso Verdade. mesmo. E ainda tem, né, a questão dos livros infantis, né, com insinuações que as próprias escolas, aquelas cartilhas, né, que a gente via bastante. Teve uma época que estava muito assim forte isso, as lutas para não inserir a cartilha, né, com ensinando até a relação mesmo, né? Ensinando nas Uhum. escolas, então confundindo e ferindo a mente das crianças, porque é o que eu acabei de falar, né? A gente está dizendo aqui da maturidade para aquilo. Um dia eles vão crescer e vão entender, vão, mas não é o tempo. Então, essa erotização também é desde cedo na escola, não só nos desenhos, mas nos livros, né? Livros que são, às vezes, que eles pegam nas bibliotecas, hoje em dia está sendo muito forte. Então, a gente precisa, como pais, mães, né? Dar uma olhadinha no que nossos filhos estão lendo, o que, que eles estão trazendo para casa para ver, figuras, principalmente criança que é muito nova, né? Porque eu falo muito nova porque tem uma fase que a criança já tem um pouco mais de maturidade. Então ela já tem um pouco mais de noção. Mas quando é muito pequeno, e geralmente é nessa idade que eles estão tentando mais instigar as crianças, a gente precisa mesmo ficar de olho, né? É isso aí. É isso aí. Tem também os celulares, né, pastora? Então, ainda tem isso, porque hoje, com esse negócio da pandemia, as crianças acabaram tendo acesso, por quê? Porque as aulas online, na época. Eu lembro que aqui em casa foi assim que elas conseguiram acesso ao celular. Não tinham o que fazer, a gente não tinha computador para todo mundo, então meu marido arrumou um celular para uma, para outra, e as aulas eram aqui na nossa frente mesmo, online. Só que Uhum, disso ficou, né? E aí muitas uhum. crianças começaram a ter acesso ao celular, e hoje, gente, às vezes eu vou no restaurante e fico chocada. A criança, o pai e a mãe, eu sei que assim, às vezes, principalmente quem tem filho muito pequeno, às vezes está pensando o quê? Eu quero ter um momento aqui, né, para conversar e não consigo. Aí pega e dá o celular para o filho. É um prejuízo grande que está sendo colocado, né? A tela que deixa a criança estressada, deixa a criança sem querer fazer amizades, né? Sem querer se relacionar, porque é mais prático, é mais prazeroso ficar ali mexendo, vendo desenho, vendo sabe lá o quê. Fora que nós sabemos que são oferecidos, né? Aparecem coisas para eles e a gente, se não ficar ali muito no pé, você não tem como saber o que, que eles estão acessando, que é um mundo Pastor, desconhecido. Pode você falar. sabe qual que é a idade média que uma criança acessa pornografia pela Não. primeira vez? Pasme, 8 anos de idade.
Meu Essa Deus. idade média, isso significa que pode ser antes ou depois. A gente não, eu costumo falar assim para os pais, eu falo, você deixaria seus filhos às 3 horas da madrugada na rua sozinho? Não, né? Não Só que pode. quando os nossos filhos que parece que estão em segurança ali no quarto, com o celular na mão, é como se eles estivessem às 3 horas da manhã sozinhos nas ruas. Eu Então, imagino. assim, isso é muito grave. É muito grave. Existe um mundo ali, e um mundo perverso, né? De pedofilia, de pornografia, de tudo. É tudo muito fácil acesso. Eu acho tão estranho, sabe, ser tudo tão fácil acesso. A nossa legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala, por exemplo, que não pode ter uma revista de teor pornográfico exposto nas bancas, né, de jornais. No entanto, não tem essa fiscalização em relação à pornografia, não tem essa fiscalização em relação a vitrines, por exemplo, de sex shop, não tem essa fiscalização em relação à música. Outro dia eu parei no farol do lado de um carro, eu, uma mulher de 45 anos, casada, eu fiquei com vergonha, não consegui olhar para o lado. É horrível. Devido, era uma descrição pesada de sexo, Uhum. assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu não consigo olhar para quem está ali do lado, né? Que está Uhum. ouvindo essa música, eu tenho vergonha. Então, Sim, isso é agressão para os nossos filhos, né? Demais, demais da conta. exatamente. É terrível. Então, assim, tem muitas coisas, né, que a gente podia estar trazendo aqui. Essas foram as que eu mais, assim, pontuei, mas se você lembrar de outra, a gente pode falar aqui. Mas o mais importante não é nem só a gente saber. Lógico que a informação é fundamental, né? A gente tem informação do que está acontecendo, quais são as artimanhas do inimigo, porque a gente precisa saber como guerrear. E para você saber como guerrear, você precisa saber quem é o seu inimigo, o que que ele está fazendo. Mas é muito importante a gente saber que a gente tem que lutar, né? Lutar Uhum, pela vida, lutar pela família, lutar pelos valores certos, assim. Então, quando você fala da gente se levantar, né, das que a gente estava falando no início da live aqui, uhum, como uma voz, como um posicionamento, eu vejo muito também que nós precisamos não ter medo de enfrentar essas coisas, né? Saber que, como a gente falou, a maior arma é orar, mas precisamos também ensinar, é outra arma poderosa, porque quando você ensina seu filho, ele vai ensinando outros, enfim, vai passando de um para outro, né? Tudo bem que a gente sabe que a maldade, às vezes, ela parece que está vencendo, ou seja, quando seus filhos têm amigos na escola né? Um dia desse minha filha falou, a amiga da minha filha veio aqui para casa e ela falou assim: ah, não sei quem, fulana, estava dizendo que gostava de cicrana, uma menina com a menina, na escola, que é uma escola cristã. E eu falei, o quê? Na hora, assim, né? Porque aí eram as minhas filhas, era a minha filha mais velha e a amiga dela mais velha. Então, eu podia falar dessa forma, né? Como assim e tal? E aí conversei, busquei entender, busquei ouvir, ou seja, por que que eu tô contando isso? Porque dentro de uma escola cristã, ou seja, eles não estão protegidos em lugar nenhum. Todos os uhum, lugares têm pessoas, tem o inimigo, né, coloca, enfim, a criação daquela família ali, daquela menina que a gente não sabe, né, o que que ela ouviu, o uhum. que que ela viveu. Enfim, por que que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos defender e não desistir. Tem É, muitos pais que já desistiram, que meio que acham comum, sabe? Que eu vejo assim, né? acho tão Não, bonito, não né? muito. Hã? Tem gente que acha até bonito, né, pastor? Acha bonito, acha que a gente não tem que. Ah, você está sendo preconceituosa. Eu já ouvi isso uma vez. Eu falei, não, que preconceituosa, né? Não é preconceito, não é, você não tem o preconceito, você só vai dizer o que é certo e o que é errado, segundo a palavra de Deus, como eu disse. Não é segundo o Uhum, Cristiane acha, não é aham, segundo a Rosana acha, é segundo a Bíblia uhum, diz. Então, se eu uhum, creio na Bíblia, que é o meu manual, se eu creio que Deus, né, é Senhor do mundo, para que que eu vou, né? Não tem como a gente achar que é normal. Então, é sobre isso. E eu vejo na Bíblia, né, que tem jeito, né? A gente vê personagens, pessoas na Bíblia que elas conseguiram salvar sua família, né? Noé. Esses dias eu fui numa igreja e preguei sobre Noé e depois eu fiquei pensando tanto sobre isso. O Noé, você imagina, ele ficava falando, ali ele estava construindo uma arca, mas vamos colocar no que a gente está vivendo hoje aqui, no que a gente está falando na live, é como se Noé ficasse falando para aquelas pessoas por mais de 100 anos
o que era certo. Não, o dilúvio vai vir, vocês estão errados e o certo é isso. É como se ele Passou por tivesse louco, né? Passou por louco por muitos anos. louco, um desvairado, um bitolado, enfim, tanta coisa que ele deve ter ouvido. E aí eu tava lá ministrando e falando sobre isso, que até não tá escrito assim, mas eu imagino que até os filhos dele, em algum momento, devem ter titubeado. Devem Uhum, ter, sabe? Mas ele conseguiu, com a fé, com o posicionamento, né? Com aquela sabedoria que o Senhor dá, ele conseguiu colocar toda a sua família na arca, ou seja, ele conseguiu guardar, ele conseguiu proteger. Infelizmente, a maioria não quis, né? Quase todo mundo não quis saber, como hoje não é diferente. Nós estamos aqui fazendo uma live, uhum. nós estamos falando, nós estamos ensinando. Você está aí, né, nessa batalha aí, para lá e para cá, para mais envolvida assim na política, então está sempre envolvida nesses assuntos. Mas você vê que uma grande maioria não quer saber, não quer acreditar, não quer transformar, não quer a mudança. Então, o que que a gente vai fazer? Não tem como obrigar. A gente pode falar, né, mostrar o que é certo, que é a nossa função, mas cada um, no final das contas, vai fazer suas escolhas. E as Eu falo, escolhas, elas vão determinar, né, o nosso futuro, o nosso destino, de cada um, né, é, de cada pessoa. eu falo que tem muita gente vivendo o versículo do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Pior, né? Pastora, Verdade. é lamentável mesmo, mas assim, glória a Deus, estamos aqui, né? Estamos aqui dispostas a entrar na brecha, Amém. né? E eu sei que tem muitas pessoas, tem muitos guerreiros aí dispostos a entrar na brecha. Então, às vezes parece que não, né? Muitas vezes eu fico assim, meu Deus, vamos lá, igreja, sai das quatro paredes, vamos para fora e tal. Mas eu sei que tem muita gente disposto também a entrar na brecha. E aí, pastor, como a gente está indo, né, para os nossos minutos finais, eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão nos assistindo se tem pedido de oração. Nós vamos orar aqui pelas crianças, mas eu gostaria, se tem alguém aqui que gostaria de fazer pedidos de oração, né, para que a gente possa também orar pelo seu pedido aqui. Então, se você tem algum pedido, chegou o seu momento aí de pedir. Eu estou vendo aqui a Eu não mapa, tô vendo ninguém aqui, eu não consigo mapa ler. com variedades. Depois me manda no direct o que você me mandou aqui, porque a nossa live é sobre o futuro das crianças, mas aí depois eu te respondo a respeito do que você me mandou aqui, tá bom? Manda lá no direct para mim que depois a gente conversa. Mais alguém gostaria aí de pedir oração? A gente não consegue esperar muito, porque o nosso tempo está indo, né, pastora? Amém. Então vamos lá, vamos lá. Você pode fazer a oração para nós? Claro, um prazer, vamos orar sim, mas deixando aqui só essa consideração final, né? Que a Tá gente não bom. pode ser neutro. A gente não pode ser tímido. Nós não podemos ter medo, igual hoje, né, com a internet, de perder seguidores, de perder por causa de se posicionar. Não podemos, né? É um conselho que eu dou, porque tem muita gente eu já ouvi isso, pessoas que têm milhões, milhões não, mas centenas de seguidores que eu conheço, conheço pessoalmente e de perto, e fala, não, eu não vou falar nada, não vou me posicionar, porque senão eu vou perder. Então, assim, a gente não pode ter esse egoísmo, né? E Uhum. porque o futuro das crianças, o futuro do nosso mundo, do nosso Brasil está em jogo. Então a gente precisa fazer alguma coisa enquanto é tempo. E aí Amém. vamos orar. Vamos Deixa eu te falar, orar. tem Pode- dois pedidos aqui de oração. Um pelas crianças indígenas do Pará raptadas, né? Acho que ela está falando da exploração sexual infantil Tem isso lá também. naquela região. Eu gostaria só que vocês soubessem que, inclusive, nós temos exploração sexual em São José dos Campos e certamente tem em Jacareí também. Então, assim, a gente sabe dos casos graves que acontecem lá na Ilha do Marajó, mas nós temos exploração sexual em todo o Brasil. Então, é algo realmente para nossa oração. E a Sandra pediu oração pela filha dela, Ana Vitória, tá bom? Amém. Vamos orar então. Vamos orar. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua presença. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de nos pronunciarmos, de defender os valores, de defender a tua palavra, de defender o teu reino. Obrigada, Jesus, por tudo. Deus, toma cada família. Primeiro eu quero te apresentar as famílias, meu Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer as famílias, os casamentos, os filhos. Venha guardar, Senhor, colocar a unidade, a concordância, o amor, Senhor. Traz de volta, reconcilia, meu Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos, Senhor, que o Senhor se levante no meio, Senhor, dessa geração, Pai. Meu Deus, eu sei que muitas são as aflições, meu Senhor, que muitas são as orações que chegam até o Senhor, Pai. Mas hoje, mais uma vez, nós clamamos. Nós clamamos, Senhor, pelas crianças, nós clamamos pelos jovens, clamamos pelos adolescentes, Pai. Clamamos por essa moça que pediu oração pela sua filha, Senhor. Pai, que o Senhor possa guardar, livrar, Senhor. Para que o Senhor possa dar, Senhor da glória, cada vez mais saúde, Deus, direcionamento para essa mãe, Pai. Também nós pedimos, meu Senhor, pelas crianças em todos os lugares que estão sendo exploradas sexualmente. Senhor, guarda a entrada e a saída dessas crianças. Meu Deus, tudo isso, meu Pai, tudo isso por tantas coisas que vão acontecendo, tem a erotização, tem o sequestro de crianças, tem tantas coisas que nós poderíamos ter abordado também, meu Pai. Mas, meu Deus, o Senhor se o Senhor não vigiar a casa, Senhor, diz a palavra, em vão vigia o sentinela, Deus. Então, meu Pai, nós apresentamos todas as crianças diante de Ti nessa live, nessa noite. Que o Senhor possa colocar a Tua boa mão, proteger, livrar, Senhor. Livra do homem mau, perverso, do sanguinário, do salteador. Livra do sequestrador, do abusador. Livra do pedófilo, Senhor. Livra, meu Senhor, em nome de Jesus. Guarda as crianças nas escolas. Guarda as mentes e os corações em ti. Deus, que eles possam encontrar abrigo, segurança, amor e conforto nas suas casas, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. E que o Senhor possa se revelar desde pequenininho, Senhor, para cada um desses pequenos. Crianças, adolescentes, jovens, para que eles possam conhecer e se enraizar em Ti desde cedo, meu Pai. Quanto a tudo que tem acontecido na nossa sociedade, Senhor, paralisa, Pai, toda a obra das trevas, paralisa todo governo maldoso, Senhor, diante, meu Pai, não só governo, né, literalmente falando, mas todo governo do inimigo, Senhor, toda a potestade do mal, Pai, tudo aquilo que tem vindo para destruição, que Tu possas repreender, jogar por terra, meu Pai, que o Senhor possa guardar e livrar o Teu povo, é o nosso clamor, é a nossa oração, nós não temos outro Pai, outro bem além de Ti, Senhor. Os nossos olhos estão elevados para o Senhor, e que é do Senhor que vem os nossos socorro, meu Pai. Abençoa a Rosana nessa causa, guarda ela, Pai. Que ela possa ser uma ferramenta, que o Senhor possa guardar a casa dela, a família dela, guarda a entrada e a saída, Senhor. Que ela possa ser, meu Deus, a voz profética nessa geração, e que o Senhor possa cumprir na vida dela, Senhor. Ah, Deus, todos os seus propósitos, que através dela, Pai, o Senhor possa salvar muitas pessoas, guardar muitas vidas. Eu creio nisso, Senhor, que através de uma pessoa, Senhor, o Senhor pode salvar uma multidão, meu Pai. Porque foi assim quando Moisés saiu com aquele povo do Egito, era uma pessoa salvando uma multidão, porque a tua boa mão estava sobre ele, e a tua boa mão está sobre a sua filha também, Senhor. Abençoa, abençoa todos que estão na live, todos que vão assistir depois, Deus, que essa live possa ter sido esclarecedora para cada coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória Amém, a Deus. amém, amém. Obrigada, pastora. Nossa, que privilégio enorme, que privilégio Eu enorme a gente estar agradeço. aqui juntas. Eu agradeço muito. E saiba que, assim, conte comigo sempre, né? No que eu puder te servir, no que eu puder ser sua irmã aí, conte Amém. comigo, viu? Você é muito amada. Também te amo Muito muito. amada. Amém. Jesus, viu? Obrigada. Eu que agradeço também, viu? Pelo Uma convite, pela ótima. confiança, pela sua amizade, por tudo. Que Amém, eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. De verdade. amém, amém. Amém. Deus abençoe. E até Amém. breve. Até Tá breve. bom. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo. gente, Tchau, por tchau. aqui. Deus Tchau, tchau. abençoe.